Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez aqui, Dr. Antônio Martins Farias. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike. Obrigado aos meus 421 inscritos. Ganhei um hoje, meu dentista. Eu conheci ele, extraí um dente hoje, tá? Vou falar devagar, né? Nem sei se eu posso fazer. Ele mandou ficar de repouso, mas o vídeo, né, tem que fazer. É isso mesmo, é de um em um, né, que a gente vai conseguindo, vai chegar lá. E, se Deus quiser, está bem mais perto dos 1000 do que quando eu comecei há 2 anos atrás, né? Já estou 421. Se Deus quiser, eu vou ganhar mais ainda, tá bom, gente? Incentive um amigo, uma amiga, para o número de inscritos crescer. Se você não gostar dos meus vídeos, mesmo assim, peça para outras pessoas se inscreverem no meu canal, pode ser que ela goste, né? E também, se você não gostar, dê o seu dislike. Se gostar, dê o seu like e faça seus comentários. É de muita importância para mim isso, né? E quanto mais like você der, mais os algoritmos, né? Então, da tal inteligência artificial, que é a nossa comunicação do futuro, que eu não sei aonde é que nós vamos chegar com essa tal da inteligência artificial, mas a gente tá frito, né? Essa é a grande realidade. Precisamos não temos como sair desse mundo eletrônico. É a linguagem, é a forma, por isso que eu falo com vocês, porque não tem mais outro meio que não seja através das redes sociais. Então a gente tem que se comunicar, e o ser humano é gregário, o ser humano precisa de contato, o ser humano precisa de conversar. Afinal de contas, Deus primeiro fez o quê? O verbo. Então a voz, nunca mande uma pessoa se calar. Eu acho que quando você manda uma pessoa se calar, você está tirando o Deus interno dela, né? Eu acho que, não sei se é no costume judaico que tem essa defesa, né? Você não tira a voz. Se você bater na boca de uma criança, você está tirando Deus dentro dela. Isso é muito sério. Então eu sou apaixonado pela comunicação, gosto de falar, portanto, né, tenho que agradecer demais a você que me assiste. No vídeo passado eu pedi para que vocês assistam o vídeo todo, eu insisto, né? Não fique só vendo 2, 3 minutos, que é o tempo que eu levei aqui para fazer esses comentários, tá? Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade, ok, gente? Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba de propor um pacto com o Congresso Nacional, com os três poderes, vamos dizer assim. Por quê? Porque esse ano é ano de eleições e há muita confusão na área tributária. Nós estamos com a reforma tributária, que foi feita uma emenda constitucional, né? E agora dependemos esse ano da formação das leis complementares. Por quê? Porque a Constituição ela faz as linhas gerais, os princípios, né, tributários, e as leis complementares vêm complementando aquilo que foi determinado, ou regulamentando, né, a palavra certa, no que foi aprovado na Constituição. Então, nosso Congresso é um Congresso, eu não diria conservador, porque uma coisa é ser conservador, né? Outra coisa é ser de direita, ser de esquerda, ser liberal. O conservador no Brasil ele não existe como linha política, como ideológica. O que nós temos, essa oposição liderada por Jair Bolsonaro, não é uma liderança conservadora. Bolsonaro não tem nada de conservador, né? Os costumes, a tal pauta de costumes de Jair Bolsonaro, ela não tem nada de conservador, tá? O conservador é outra história que vamos discutir em outra oportunidade. Então, é fundamental que o Congresso Nacional, realmente esse ano, trabalhe muito, principalmente agora no primeiro semestre, porque no segundo a gente sabe que tem as eleições municipais e os deputados, os senadores estarão, obviamente, envolvidos, que eles precisam de concluir, né, de construir sua base eleitoral para 2026, ok? E o que me preocupa, de certa forma, no governo do PT, é que o PT é um partido que ele não tem muito respeito com as contas públicas. Ah, Antônio, você está dizendo que o PT é irresponsável? Não, não é isso. Mas o PT tem uma linha de gastar, ele quer gastar, 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 gastar. E o que o Brasil precisa é de contenção de gastos, né?
Nós temos uma obrigação, a sociedade brasileira, já que o PT não quer, o partido do Haddad não quer, exigir o déficit zero em 2024. Já é um bom começo. Se nós chegarmos em dezembro com o déficit zero, ou seja, arrecadamos 100, gastamos 100. Não arrecadamos 100, gastamos 110. Eu não quero isso. Eles querem ficar até 0,5 do PIB e tal, não. Nós temos que brigar pelo enxugamento da máquina, por uma reforma que haja corte de gastos, né? Porque a economia do país está muito desequilibrada. Há uma crise política. Os governantes não fazem mais política de Estado nem de governo porque eles não têm recurso, né? Você vê, o presidente Lula está 1 ano e 3 meses já de mandato, pouca coisa ele fez e pouca coisa fará, porque ele não tem recurso. Não adianta, cria o PAC, vamos fazer, tá no PAC. Mas o PAC, para se fazer, precisa de dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Vem da arrecadação tributária. A arrecadação tributária aumentou em janeiro, fevereiro? Que bom, graças a Deus. Mas a nossa indústria caiu em fevereiro. Então tem uma contradição. Ora, se eu tenho uma boa arrecadação, né, os impostos administrados, tudo bem, não vou entrar nesse detalhe técnico, impostos ou tributos administrados, não, mas se há uma queda na indústria e há um aumento da arrecadação tributária, pode ter sido lá pelos royalties, pelos juros, pela distribuição de dividendos, pode ser que seja por isso. Se tem alguma coisa errada, como é que você aumenta a arrecadação e a indústria, ao invés de crescer, decresceu? Mas por quê, gente? A capacidade de investimento dos estados chegou ao limite. Se não esgotou, mas falta pouco. Nós temos aqui, eu tenho um artigo que eu estou fazendo leitura de travesseiro. Todo dia eu estou lendo um artigo do meu posso dizer ex-professor, né? Vou pegar aqui o tema para mostrar exatamente, para dar a fonte, né, certa. É o Raul, é um Raul Veloso. Raul Veloso é um consultor econômico, um dos maiores, na minha opinião, dos maiores especialistas em finanças públicas. É ele que dá as informações. Também tem outro artigo muito bom, que é de Felipe Salto, também um economista jovem, de futuro, e ele muito bom também em finanças públicas. Eu tenho um artigo dele aqui, né? O tema do Raul Veloso é Com a Bola, os Tribunais de Contas, né? E o tema do Felipe Salto é o raio-x da arrecadação federal. Por isso que eu estou me referindo que janeiro, fevereiro houve uma arrecadação tributária, mas a indústria caiu. Então não tem muita lógica, né? Repito. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é muito mais grave. E os governantes, os estados não estão falando. Os políticos, porque nós não temos mais líderes de oposição, nós não temos mais políticos de qualidade, porque os nossos políticos, eles são muito medíocres, então eles estão fechados em Brasília, só debruçados sobre o orçamento, sobre as verbas que eles vão receber. Você vê, ontem no Estadão, tem uma matéria que o governo Lula distribuiu 8 bilhões no final de 2023 para municípios, recursos da saúde, para municípios que não podem fazer cirurgias, que não têm capacidade técnica, os hospitais, os postos de saúde não fazem. Mas foi assim mesmo, 8 bilhões jogados fora, para quê? Para atender acordos políticos. Então, os políticos estão negando ao povo brasileiro a crise, o tamanho da crise que nós estamos vivenciando. Essa é uma grande verdade. O Brasil não está bem economicamente. Ele pode estar com... a inflação está sob controle, está havendo aumento de emprego. Gente, mas isso não é a verdade total, porque o déficit público dos municípios e da União e dos estados, só da Previdência Social, é de 5 trilhões, eu estou falando trilhões, né? Segundo informações de Raul Veloso, publicado no Estado de São Paulo, dia 14 de março de 2024. E uma pessoa que eu confio, porque é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que tem valor. Raul Veloso, quando fala ou quando escreve, é preciso ser levado a sério. Porque, como eu falei no início, é um dos maiores especialistas em finanças públicas do Brasil. Ele tem uma análise completa das contas públicas nacionais.
Ora, se o déficit da Previdência é de 5,3 trilhões de reais, ela está quase empatando com a dívida pública consolidada, que é de 5,7 trilhões de reais. Ora, gente, o que sobra para o governo investir? Zero. Vai chegar um momento que, se não cuidar da reforma da Previdência Social, foi feito em 2019, mas já tem que fazer uma reforma urgente na Previdência. Não pode ter uma conta dessa, porque a cada ano aumenta o número de pessoas aposentadas, aumenta a despesa com os benefícios, mas não tem em contrapartida os contribuintes para o sistema. E outra coisa, você vê, agora os municípios estão pedindo, eles pagam 20% sobre a folha de pagamento deles. Eles querem reduzir para 8%. Ora, se os municípios recolhessem dos seus empregados e repassassem para a Previdência, mas não, eles descontam dos empregados e não repassam para a Previdência. Então, tem uma receita enorme para receber. Quando eles chegam lá com o governo federal, dizem, olha, dá muita dívida, eles vão lá e parcelam em 250 meses. Então, os prefeitos atuais, eu não posso afirmar isso, mas eu tenho certeza que em muitas prefeituras do Brasil, eles estão pagando conta de 2000. Hoje, o que o prefeito está pagando de Previdência Social deve ser de 2015, 2016. Porque eles nunca pagam em dia, sempre atrasam a conta da Previdência, para ficar mais dinheiro para eles. Eles descontam dos empregados e ficam com esse dinheiro no caixa para gastar. Então, ainda querem pedir redução, né, de 20 para 8. Gente, não pode, porque a Previdência Social tem que ter receita. Se não tiver receita, vai aumentar esses 5 trilhões e 5,3 trilhões de reais, vai aumentar ou quase empatar ou passar a dívida pública consolidada. O que isso acontece? O governo, com esse déficit monstruoso da Previdência, seja do setor privado, seja do setor público, seja do estadual, municipal e federal, não tem como fazer investimento. Então, não sobra recurso para investir do orçamento, para investir em ponte, para investir em estrada, para investir em infraestrutura, em saneamento básico, educação, saúde e assim sucessivamente. Mas isso eles não passam para a opinião pública, essa realidade. O próprio presidente Lula não fala disso, mas é uma realidade que ele precisa de chamar o pessoal do PT e dizer, olha, porque o que é que o PT está fazendo? Se o PT quer gastar, e não quer gerar, ele quer fazer um déficit em 2024, ele não está interessado no Brasil de amanhã. Mas a gente tem que pensar no Brasil do futuro, pensar no Brasil 2030, 2035, 2040. Não pode deixar o Brasil na situação que está. Porque não é esse déficit público que é calamitoso. Estou citando só os dados da Previdência Social, que me interessa muito esse assunto, até porque eu sou aposentado, então eu tenho que garantir o meu lado, né? Não posso querer que o governo atrase Previdência Social. E uma hora ele vai atrasar, porque ele não vai ter dinheiro e recursos para pagar. Muitos estados, né, como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro, não pagam os seus aposentados, porque eles não têm recurso, né? E também outra coisa, também estão querendo as dívidas, parcelamento da dívida dos estados. Ora, gente, quando o estado não cumpre o seu dever, é porque ele está falido. Não adianta o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, estão agora tentando renegociar a dívida dos estados. Mas os governos estaduais também, do Nordeste, também vão querer a mesma vamos dizer assim, benesses, né? O Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas também vai querer. Então, joga essa dívida toda para a União e quem paga é o povo, é o cidadão. O cidadão não tem transporte, o cidadão não tem educação, o cidadão não tem saúde, o cidadão não tem nada, porque o Estado não oferece nada para o cidadão e ele paga o imposto, e esse imposto está sendo somente para pagar regalias e má gestão de governadores, prefeitos, presidente da República e assim sucessivamente. Então é preciso que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tome essa consciência, assista o meu vídeo, tome essa consciência. O governo precisa de cuidar da Caixa, cuidar do déficit público que é monstruoso. Então, o presidente Lula tem o dever de cobrar dos seus ministros, não que gaste, mas que façam economia, para que chegar no dia 31 de dezembro de 2024, que a gente tenha pelo menos empatado. Se nós arrecadarmos 100 bilhões, que se gaste 100 bilhões, mas não fique
com déficit. O déficit é prejudicial, vai dar o quê? O déficit público aumenta o quê? Diminui a perspectiva de inflação, de controle de inflação. O Banco Central tem que aumentar a taxa de juros. Os bancos têm que cobrar mais juros para emprestar dinheiro para o governo, porque o governo diariamente toma bilhões de reais dos bancos para pagar em 10 anos a um juro de 10, 12% ao ano. Aí o Lula quer que o Banco Central fica criticando o presidente do Banco Central porque o presidente do Banco Central não baixa juros. O presidente do Banco Central não pode baixar juros enquanto ele não confiar nas contas públicas, enquanto ele não vê que tem realmente seriedade, boa gestão. Então a gente tem que defender a política do ministro da Fazenda, a Fernando Haddad, para que ele siga com essa meta. A meta do déficit zero não é uma meta do ministro da Fazenda, é de todos os brasileiros. Não é só do PT. Quem está no governo é o PT, quem está no governo o governo Lula governa para o PT. Mas a administração pública é de todos os brasileiros. Então, todos os brasileiros devem exigir de seus políticos, de seus deputados, seus vereadores, seriedade. E que falem a verdade. O Brasil não vive uma situação boa, porque o déficit da Previdência é alarmante, a dívida pública consolidada é de 5,7 trilhões de reais, é muito dinheiro, e os governos têm que encontrar uma saída, honestamente. Tá? Essa dívida consolidada inclui dívida de estados em tudo, mas é muito alta. E o Brasil não pode ficar nessa dicotomia Lula, Bolsonaro, não falar a verdade para o povo. Na verdade, os estados estão falidos, o estado de Pernambuco não tem recurso, a governadora não fez nada, no ano de 3 meses ela não faz nada, pouquíssima coisa que ela fez, porque ela não tem recurso, ainda tem uma severa oposição na Assembleia Legislativa. Então, o que acontece? Pernambuco está parado há 4 anos, Pernambuco não tem estrada, Pernambuco não tem saúde, Pernambuco não tem segurança, Pernambuco não tem nada. E não adianta também ficar culpando a governadora, é que ela não tem recurso. Né? O Lula hoje vem inaugurar um negócio que vai jogar água em alguns rios aqui em Pernambuco. Mas não adianta. A água é muito mais, fica muito. Aquele sertanejo que mora longe do rio não recebe benefício nenhum. Aqui que tem que haver a governadora, através de programas, né, de desenvolvimento regional, ela tem que vir com um programa para levar mais a necessidade, atender as necessidades do povo, mas não atende porque não tem recurso. Essa é a grande realidade. Então o Brasil não vive essa euforia, né? Controle de inflação. Sim, nós temos controle de inflação, mas os preços estão muito altos. Então não adianta, eu vou para o supermercado com R$1.000 e não compro nada. Mas a inflação mas é porque os preços pararam de crescer, de aumentar diariamente, mas pararam num patamar muito alto. 1 quilo de carne está caro, verdura, banana, nossa senhora, 1 quilo de banana está aqui em Santa Cruz de Caparibe, está R$9. 1 quilo de batata está R$5. Batata doce, né, que eu me refiro, batata inglesa, está muito caro. Você não vai para o supermercado comprar legumes e frutas para você comer, que é uma alimentação mais sadia, você não consegue pelo preço, que é muito alto. E isso é o quê? É culpa. Tá bom, tem a sazonalidade das safras, a gente entende, mas aqui a inflação está sob controle, mas o povo pobre não está sentindo o efeito. Por isso que a valorização, né, vamos dizer assim, a avaliação do presidente Lula está caindo. Por quê? Porque ele falta em falar a verdade para o povo. Dizer a verdade, dizer que não pode gastar mais do que arrecada, que tem que fazer economia, que o país está numa situação difícil, que a déficit da Previdência é muito alto, que nós precisamos de um projeto de educação, nós precisamos de um projeto de segurança pública. Você vê os 2 fugitivos de Rio Grande do Norte, né, até hoje, quase 2 meses, ninguém acha. Né? Tudo isso é o quê? Falta de competência do Estado. O Estado está falido, as instituições não operam, as instituições fingem, o governo finge que governa. Mas não tem governo no Brasil. O Brasil não tem como dizer que é um país bem administrado. Nunca foi. Nem para o Jair Bolsonaro, nem pelo Lula, nem para o Dilma, nem para o Temer. Não. Falta ao Brasil seriedade. Nós não temos seriedade de governo. O Estado não cumpre. Ele cobra do imposto do cidadão, mas não repassa, né, a receita em benefícios, porque a finalidade do imposto é cobrar o imposto, mas o Estado oferecer serviços, servir bem-estar, garantir educação, garantir saúde, garantir segurança. Isso o Estado, infelizmente, não faz. Basta a gente ver a violência que está nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, enfim. Aqui em Pernambuco a violência é muito alta. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.